Medo do aborto. Esse é um dos medos que mais atinge as mulheres no período da gestação. Eu sou Cristiane Silva, psicóloga perinatal, e hoje eu vim falar desse assunto com você. Bom, sabemos que a gestação ela é algo, tá, muito esperado pela mulher, tá? Mesmo como a gestação não tenha sido planejada naquele momento, a partir do momento que a mulher, ela traz o positivo, com ela também vem toda uma expectativa dessa vida que está se formando, né? E dentro desse período de gestação, que a gente tá ali elaborando, né, planejamentos, a gente começa a criar, né, a gente começa a gerar esse filho na nossa mente. Então a gente já começa a atribuir características para essa criança, a gente fica pensando se pode ser um menino ou se pode ser uma menina, como vai se chamar. Então a gente, na maioria das vezes, a gente já tem até o nome do bebê antes mesmo da concepção, né? Antes mesmo de pensar em estar grávida, geralmente a gente fala, bom, chamaria Miguel, chamaria Luísa, e aí a gente vai pensando, idealizando, engravidando de uma forma psicológica primeiramente, tá? E aí quando a gente chega, né, finalmente na decisão de estar ali diante de uma maternidade, começar a fazer um planejamento para engravidar, e aqui primeiramente eu vou falar sobre a gravidez planejada, tá? Então, no mundo moderno que a gente vive hoje, as mulheres, elas têm todo um cronograma a ser seguido, né? Antigamente, as mães, elas começavam, né, viviam para isso, viviam para procriar na realidade. Então, basicamente, a função da mulher antigamente era ter o bebê, cuidar desse bebê dentro de casa, tá? E ter ali a vida, né, totalmente voltado para a criança, né? Se a gente puxar mais ainda essa história, a gente percebe que a mulher, ela não tinha nem poder de escolha, né, numa época passada. Então, ela não tinha ali um método contraceptivo para não engravidar. Então, ela acabava engravidando por diversas vezes, perdia-se por diversas vezes, e aí já era uma coisa tão comum naquela época que não se sentia, né, o medo, no sentido de engravidar novamente e de repente perder novamente. Então era tão comum e espontâneo que não tinha tempo de vivenciar um luto, por exemplo, né? A mulher não sentia, já era esperado aí que ela pudesse perder ao longo aí da gestação, tá? A gestação, ela é separada aí em 3 trimestres, né? Primeiro, segundo e terceiro trimestre. Cada trimestre, ele tem sua característica principal, né? Então, a gente percebe que o medo vai estar instalado no primeiro, segundo e terceiro trimestre, tá? Mas diante o medo, ele vai ser diferente para cada trimestre, né? A gente apresenta um medo em um trimestre, no segundo a gente já apresenta outro e no terceiro a gente apresenta outro, tá? O medo, ele é igual para todas as mulheres? Não, ele não é igual para todas as mulheres, tá? Porque a gente tá falando de uma grávida, né? Que embora ali a característica comum de uma grávida é ter, né, o aumento do seu abdômen, a geração daquele bebê, então é muito parecido, igual para todas, digamos assim, mas a gente sabe que o funcionamento daquela gestação, ele é único, né, varia de mulher para mulher, de assistência que ela tem, né, do apoio que ela tem nesse período, né, e o que pode acontecer, tá? Quando a mulher moderna, ela passou ali a planejar a parte da maternidade, quando ela quer engravidar, né, algumas coisas começaram a ocorrer, né? Então, por exemplo, é muito comum a mulher primeiro querer alcançar uma profissão, né, dos seus sonhos, digamos assim, uma profissão onde ela se sinta mais realizada,
né? Ou uma promoção no próprio trabalho, primeiro, antes da gestação. De repente ela começa a pensar ali num estudo primeiro e depois ela vai pensar nessa gestação, tá? E às vezes quando ela chega no momento de pensar numa gestação, ela já está numa idade considerada às vezes até uma idade de risco para engravidar, tá? Mas ela tem esse planejamento, então ela não pensa muito nos aspectos negativos que podem acontecer nesse período, né? Eu acredito que nenhuma mulher, a partir do momento em que pensa em engravidar, vai imaginar, bom, quais são os meus riscos, né, nesse momento, desde que a gente tá falando de uma gravidez saudável, tá? Quais são os meus riscos? Quais as minhas alterações negativas? A gente não tá pensando nisso. Na verdade, a gente tá, né, gestando esse bebê na nossa psique, né, na nossa cabeça. E aí, depois que a gente vai pensar, né, no que de fato pode ou não pode acontecer. Na verdade, quando a gente está vivenciando aquilo. Então, o que que a gente faz, né? Geralmente, algumas mulheres ainda, quando tem muito planejamento, chegam até o seu ginecologista e pergunta, né, o que que pode fazer, que a partir daquele momento quer parar de tomar o anticoncepcional e quer engravidar. Bom, a princípio, o ginecologista orienta ali, né, o ginecologista obstetra, geralmente, ele vai orientar ali que você tome algumas vitaminas de preparação, tá? E tentar, né? Primeiramente, você precisa tentar ter o bebê através da relação sexual, tá? E só depois disso, se alguma intercorrência vier a acontecer, ou após aí um período mais ou menos considerado de 1 ano, você não engravidar, o ginecologista pode te orientar a verificar, né, as possíveis causas de infertilidade, propor algum outro tipo de tratamento, se for necessário. Enfim, então tem todo um planejamento, né? Mas o que que acontece nesse planejamento? Em um dos medos que eu trouxe aqui para vocês, do primeiro, segundo e terceiro trimestre, as mulheres, elas apresentam o medo do aborto. É um medo inevitável? É um medo inevitável, né? Nesse momento. Mas existem manejos desses medos, né? Algumas habilidades que você pode criar para passar por esse medo de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais leve, tá? Então eu convido você para ficar comigo até o final desse vídeo, para saber quais são as habilidades que você pode utilizar se você está passando por esse medo de aborto, por exemplo, tá? Então fica comigo até o final que eu vou trazer algumas dicas que podem te auxiliar. Bom, quando chega ali, né, o momento de planejar esse bebê e começar a tentativa, a gente começa primeiro com aquela expectativa mensal, né? Então, todas as vezes que chega o período menstrual, a gente fica naquela expectativa: será que vai descer? Será que não vai descer? Com quanto tempo eu devo fazer ali o meu teste, né, para saber se eu estou grávida? Então, a gente passa ali por um período de muita tensão e ansiedade, tá? Medo também, será que vai levar muito tempo? Será que não vai levar muito tempo? Né? Será que eu vou dar conta de esperar esse tempo? Porque parece que não passa, então todos os meses aí se torna um mês, né, de intensa expectativa. O meu primeiro filho, hoje eu sou mãe de 2 filhos, o meu primeiro filho eu levei 5 meses para engravidar. E era muito difícil para nós enquanto casal, né? Mais para mim, mais para a mulher, porque a mulher tá mais na expectativa, o homem só fica aguardando ali a surpresa, se houver, ou então a comunicação daquela gestação, tá? Mas todas as vezes que eu fazia o teste e que dava negativo, era uma frustração muito grande, porque eu sabia que dali eu tinha que esperar mais um mês para tentar novamente, fazer um teste novamente, né, e conseguir ter essa gestação, né? E aí a gente escuta diversas coisas, o que dá para fazer, um chazinho que pode tomar, e a gente vai tentando aí, né, trazer de uma maneira tranquila e uma maneira mais rápida, na verdade, né? Não é nem tranquila, é uma maneira mais rápida de ter aí o bebê, tá? E aí, quando chega o positivo,
a gente quer tanto essa gestação, que ela foi uma gestação desejada, uma gestação planejada, que primeiro eu consegui fazer tudo aquilo que eu tinha proposto e agora eu quero, né, poder construir uma família, construir aí um processo de maternidade. Quando chega esse positivo, para mim é mais uma festa, né? E eu, de fato, não olho outros aspectos negativos e sim os positivos, tá? E aí, um dos aspectos negativos que a gente não olha, mas estamos sujeitos a ter, é infelizmente o aborto espontâneo, tá? O aborto, ele pode ser considerado aí até a 20ª semana da gestação, mas ele é muito comum nas 12 primeiras semanas, tá? Então, o risco ali da perda gestacional, ela é maior nesse período. Então, a mulher, ela começa a trazer muitos aspectos do medo, né? Primeiro, ela tem lá o seu positivo, geralmente é com umas 7 semanas que ela começa a ter alguns sintomas, mas também varia de mulher para mulher. Na minha gestação, por exemplo, eu descobri muito cedo, então era coisa de 1 ou 2 semanas, não tinha nem batimento cardíaco, meu filho. Ele era só uma pequena bolinha ali no meu útero, né? Então não tinha ainda sinais, eram células que estavam sendo formadas. Eu lembro que isso gerou muita expectativa para mim, né? E muito anseio. Eu procurava no Google se um bebê daquele jeito ia dar certo. E a médica da ultrassom falou para mim que eu deveria esperar 7 semanas, né? 7 para 8 semanas, para conseguir ouvir o coração do bebê e ter certeza que estava tudo certo, né? E aí eu marquei essa consulta, né, dali para até chegar aquela semana necessária para escutar o coração, mas naquele período 1000 coisas passavam na minha cabeça. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E embora a gente escuta que é muito comum, né, esperar do aborto espontâneo, a gente não quer viver o aborto, né? A gente não quer viver essa perda, porque a gente está falando da perda de alguém que a gente já está gestando há um tempo. E como eu vou aceitar essa perda? Eu não quero nem pensar, né? Eu não quero nem trazer tudo isso para mim, mas o medo tá ali, né? Em si, né? O medo do se acontecer. Como é que eu vou lidar com tudo isso, né? Como é que eu vou lidar com essa frustração? Logo eu, uma pessoa tão planejada, que planejou todo o processo da minha vida, agora estou diante de algo que não está no meu controle, né? E aí é o que eu sempre trago para os meus pacientes. Se não está no meu controle, está no poder da minha decisão em escolher estar, vivenciar uma situação sem ter o controle, ou continuar aqui na minha zona de conforto, não vivenciar aquilo, não passar por um processo de medo e também perder uma oportunidade de criação, né, de realização do meu sonho. Então a gente precisa ponderar, olhar, né, o que a gente vai escolher naquele momento, né? É passar por esse processo do medo ou a gente estagnar. E aí, se a gente decidir estagnar, é importante que a gente procure ajuda. Por que eu falo procure ajuda? Porque sentir medo é normal, tá? Sentir medo nos prepara para o que pode acontecer, né? Então, nos traz um senso de responsabilidade, a gente vê quais são as hipóteses. Poxa, eu tenho medo que isso aconteça, tá? Se eu tenho medo que isso aconteça, como é que eu posso fazer caso isso aconteça? Então, eu começo ali a pensar nas minhas possibilidades diante daquela situação. Então, o medo, ele não é negativo. Quando ele vai se tornar negativo? Ele se torna negativo quando ele me paralisa, quando eu tenho tanto medo que eu não consigo fazer. Eu vou trazer um exemplo aqui, a questão do dirigir, né? Tem muitas mulheres que têm muita dificuldade na direção, né? E tem umas que falam, fui com medo mesmo, consegui superar o meu medo ali depois de um tempo de algum treinamento e hoje eu dirijo muito bem. E tem outras que o sofrimento ele é tão maior, é tão mais intenso, que elas nem se permitem tentar. Não, tudo bem, qualquer coisa eu pego um Uber, qualquer coisa eu faço isso,
mas vai perdendo uma liberdade que gostaria de ter, que idealizou, que desenhou. Então, o medo do aborto espontâneo, ele é muito isso, né? É um risco que eu quero correr, né? Alguns estudiosos citam que o luto, ele é o preço que a gente paga por amar. Então, imagina, olha essa frase, né? O luto é o preço que eu pago por amar. Então significa que eu posso perder aquilo que eu amo, né? E se a gente for olhar num contexto geral da nossa vida, a gente pode perder qualquer coisa, tanto material quanto a questão, né, pessoal. Um ente querido, um cachorrinho adotado. Então a gente vive constantemente risco nas nossas vidas que não nos paralisa, tá? A gente não escolhe não amar os nossos pais porque a gente tem medo de perder. Então, dentro de um medo na gestação, a gente precisa poder olhar esses pontos, tá? E trazer ali algumas correlações do que faz sentido nesse momento, tá? Nós nunca nos preparamos para a morte, né? A morte é um grande tabu. As pessoas não gostam de falar sobre a morte, porque é um lugar de dor, é um lugar de ausência do outro, é um vazio que ele nunca vai ser preenchido, é um vazio que sempre vai existir, né? Então a gente evita ali de falar sobre morte. Quando a gente está diante dela, que é o caso do aborto espontâneo, porque diferente de antigamente, em que a mulher ela não tinha muito poder de escolha, ela trazia ali uma gestação em cima da outra e acabava não tendo tempo de pensar sobre o que estava sendo perdido, sobre os sonhos que estavam sendo perdido. A gente vive numa era moderna. Então a gente também vivencia um luto num abortamento espontâneo, tá? Geralmente é um luto não legitimado, né? O que seria esse luto não legitimado? As pessoas não nos dão muito espaço para viver tudo isso, né? Então as pessoas, às vezes, a gente escuta a frase como é falta de fé, né? Que bom que foi agora, que não deu tempo de pegar o vínculo, mas eu volto a falar. A gestação, ela começa no seu psicológico. Como é que a gente ainda não está vinculado a esse bebê, né? Mesmo com poucas semanas de sobrevivência ali dentro da nossa barriga. Então a gente vive sim, a gente vive já um vínculo, um apego que nos faz sentir essa ausência, nos faz sentir esse buraco, né? Geralmente a mulher que passa por aborto espontâneo, ela relata muita solidão, tristeza, angústia e não tem com quem falar e como falar. Parece que há uma ausência enorme, isso independente da idade gestacional, porque foi gerada uma expectativa, foi gerado um futuro ali e ela tá perdendo aquele futuro. Tá, mas ela pode ter outros filhos a partir dali? Pode, mas esse filho, ele sempre vai ter existido. Ele existiu, veio positivo, né? Muitas mães conseguem ver através de ultrassom, tá? A partir de 7 semanas já tem um coração batendo. Como é que a gente vai olhar para isso e dizer que não foi uma pessoa, né? Não foi um ser humano que estava ali? Não tem como. É um ser humano, né? E infelizmente tem esse risco, tá? De acontecer. E isso vai gerar muito medo na mulher. Quando a gente fala também do aborto espontâneo, a gente sabe, né, que existe essa possibilidade, mas voltando um pouco ao meu caso, eu não vi o meu filho ainda, né, gerado ali, certinho, formado, com os bracinhos, com o seu corpinho formado, não vi. Eu vi somente o saco gestacional, que chama, né, que é aquela bolinha lá no útero que ainda estava se formando as células ali, tá? E aí, gestação, né? O que a gente muito escuta falar, né? Gestação não é doença, né? Então, para mim, finalmente eu tinha conseguido aquele positivo, foi muita festa. E aí eu fazia faculdade ainda, tinha muita coisa para fazer, trabalhava durante a semana e tinha ali o final de semana para, né, ajustar as coisas da minha casa, né? Casada, não tão recém-casada, mas um pouco recém-casada assim, a gente tinha ali por volta de uns 3 anos de casamento, então tinha ali minhas responsabilidades diárias, digamos assim, mais a faculdade. E aí, um final de semana, eu resolvi ir até o centro, né, daqui da cidade de São Paulo, chamado 25 de Março,
aonde a gente passei a tarde inteira caminhando e comprando algumas coisas que eu precisava ali comprar. E aí eu voltei para casa e resolvi faxinar, porque era sábado e eu precisava faxinar, eu já estava grávida, né? Eu estava ali por volta das 8ª semana. Naquela mesma semana, eu teria a ultrassom para ouvir o coração do bebê e ver se estava tudo bem. E aí eu lembro de, no final do dia, já estava bem cansada, dormi tranquila. Quando foi no domingo, eu levantei e fui até o banheiro, logo depois do café da manhã. E quando eu sentei, né, para fazer xixi, caiu um pouco de sangue. Um pouco não, na realidade caiu bastante sangue, né? E eu fiquei desesperada, assim, naquele momento eu pensei que estava sim diante de um aborto espontâneo, porque eu já tinha escutado falar que poderia acontecer, principalmente na primeira gestação, né? Então eu fiquei ali apavorada e até chegar no hospital e entender que eu não estava passando por um aborto espontâneo, né? Mas inicialmente poderia levar um aborto espontâneo, porque foi um descolamento de placenta, né? Muito precoce. Mas eu estava ali diante daquela situação. A partir dali, eu tive que ficar 14 dias de repouso, né, por conta desse descolamento de placenta. E foram os 14 dias mais temidos da minha vida, né, porque é aí que eu entrei, né, a fichinha caiu. Você tem uma possibilidade de perda. E aí esse medo, de fato, me paralisou literalmente. Eu precisei ficar muito tempo ali, né, pensando e também pesquisando se ia dar tudo certo, se não ia, né? Conversei bastante com a minha médica da época e eu consegui ali ajustar um pouquinho da minha consciência do que estava acontecendo. Às vezes chorava um pouquinho, né, com medo da perda desse bebê tão precocemente, um bebê que eu sonhei, um bebê que eu idealizei, né? E dentro de um lugar que a gente espera só vida, a gente não enxerga a morte, a gente não enxerga a possibilidade de perda, né? Mas existe esse medo, né? Esse medo da gente não conseguir concretizar um sonho, de a gente não conseguir evoluir, tá? E o que mais é preocupante quando a gente fala no medo, porque a primeira mulher, geralmente a primeira gestação, a mulher não foca tanto nesse medo, né? Embora ali tenha uma noção que pode acontecer um aborto espontâneo, tá? Ela só vai se dar conta que isso pode acontecer com ela, esse medo de acontecer com ela, quando ela está diante de uma situação adversa, como foi no meu caso, tá? Eu estava ali diante de uma situação adversa, onde eu entendi que eu corria realmente um risco, e a partir dali eu tive muito mais medo da perda, tá? Bom, tem algumas mulheres que passam por isso e tem outras, e assim, a grande maioria, quando chega a paciente para mim, a gente tem ali uma entrevista inicial, onde eu sempre pergunto se houve um aborto anterior, e a maioria das vezes tem sim um aborto anterior, tá? E quando a mulher, ela já passou por um aborto anterior, a situação fica bem mais intensa, tá? Só um ponto que eu quero trazer para vocês. Geralmente, mulheres que apresentam muito medo de aborto espontâneo, né, ali na primeira gestação, ela pode também já ter algum transtorno anterior. Então, às vezes, já tem um transtorno de ansiedade, então começa ali, né, os pensamentos muito antecipados, e aí começa a sentir e vivenciar aquele medo, tá? Mas é mais comum que esse medo venha mais intensamente a partir da segunda gestação, tá? Quando a mulher já passou por um aborto, por exemplo, tá? Então, até chegar à idade gestacional, que o filho, né, que teve a perda ali do filho, ela começa ali a sentir muita ansiedade, a dizer que os dias não passam, que ela não consegue parar de pensar nisso. E aí, quando finalmente chega ali a idade gestacional, que houve a perda anterior, é o pico da ansiedade, é o pico do medo, tá? Porque ali ela começa a pensar muita coisa, né, no que pode acontecer, o que vai acontecer novamente, já começa a pensar
nos sintomas que aconteceu no anterior, que está acontecendo semelhante agora, ou que às vezes não está acontecendo, e aí manda mensagem para o obstetra, vai até o hospital, tudo para garantir que aquele bebê esteja bem, né, naquele momento, para não passar por mais uma frustração, por mais um processo de medo, né? Então a gente percebe que a ansiedade, né, o medo ele gera ansiedade, então a ansiedade ela fica muito maior quando a mulher já passou por um processo de aborto anterior, tá? E aí ocorre de ser 1, 2 ou 3 abortos até conseguir finalmente ter um parto e ter um bebê, né? Porque é um processo mais difícil, precisa ser investigado na maioria das vezes, né? Tem algumas mulheres que já com a primeiro aborto espontâneo, elas acabam primeiro fazendo aí uma série de exames, se preocupando primeiro antes de iniciar uma nova tentativa. Não que isso seja aí a receita de bolo, tá? Precisa estar muito alinhado com o seu obstetra, né? A visão do seu obstetra sobre aquilo. Tem alguns que falam, não, é comum perder o primeiro, vamos lá, a gente tenta de novo, e aí a gente vê, e tem mulher que fala, não, mas eu não tô preparada para acessar essa dor novamente, porque é uma dor, né? Uma dor que ela sentiu. Foi legítimo o que aconteceu com ela, né? O bebê existiu, né? Dentro dos sonhos dela, dentro do futuro dela, e ele não existe mais, né? Então eu tenho esse vazio, eu tenho esse colo vazio, né? E esse período também, né, que a mulher perde, ela geralmente ela vai acompanhando o mês. Então, quando chega no mês do nascimento, que era para acontecer o nascimento do bebê, ela sente muito mais emoção, né? Ela sente mais a perda. Se ela não está sendo ali acompanhada, fica muito mais intenso. Ela não consegue dar lugar para a voz dela, porque a sociedade geralmente, né? Ela espera ali uma superação de luto, se é que podemos chamar assim, né? Acredito que não, porque o luto não é superado na realidade. A partir até 3 meses. Passou dos 3 meses, fala, não, daqui a pouco você tenta de novo. Não, daqui a pouco vem, né? Que você tá ansiosa, né? Acontece. E aí começa a trazer várias questões e calando cada vez mais essa mulher e adoecendo mais vezes essa mulher. Então, começa a trazer ali um luto que chamamos aí de um luto complicado, né? A mulher não consegue viver um luto. O luto, ele já é algo esperado diante de uma perda. Mas quando ele não é bem elaborado, né? Quando a gente não consegue elaborar esse luto de uma forma que a gente possa confortá-lo ele dentro da gente, ele passa a ser um luto complicado. E aí é um transtorno, tem patologia, tá? Já tem estudos recentes aí que entrou para a classificação de transtornos mentais, que é o luto complicado. Então a gente tem aí que olhar de fato, né, para esse momento, tá? Bom, um dos pontos, né, bem importante que a gente tem em relação à perda, né, o que eu costumo trazer para os meus pacientes é que da gente tentar, tem um período em que vou estar preparada psicologicamente para ter um novo bebê? Não, não tem um período, é você que vai sentir, né, é você que vai analisar, é você que vai conduzir, é você que vai olhar e se sentir preparada para vivenciar novamente esse risco de amar alguém. Então, será que eu estou preparada? Será que eu não estou? Geralmente a mulher logo em seguida da perda, ela bloqueia e diz que não quer passar por mais aquilo, que ela não vai tentar mais e que ela vai vivenciar de outra forma, né? Ou vai parar, né, de ser ali, de querer ter a maternidade na realidade, né? E ela começa a sentir muita culpa, ela começa a perguntar o que ela fez de errado, né? Por que ela não conseguiu segurar aquele bebê, né? O que ela tomou, o que ela não tomou. Geralmente quando nasce uma mãe, né, já nasce uma culpada. E quando essa mãe nasce, não nasce somente quando o bebê vem ao mundo, né? A gente já está sendo construída e tecida aqui dentro. Então, todo o processo de culpa do que eu poderia ter feito, o que eu não poderia ter feito. No meu caso, por exemplo, né, que eu fui lá bater perna, depois fazer faxina. Com certeza, se eu tivesse perdido meu filho naquele momento,
eu ia me questionar isso, poxa, mas eu podia ter me cuidado mais, eu podia ter me olhado mais. A gente, né, já começa a cultivar ali um sentimento de culpa muito grande mesmo, né? Então são características que a gente vai tentando buscar. Mulheres, por exemplo, que têm esse planejamento que eu comentei com vocês no início desse vídeo, quando tem uma certa idade, começa a pensar, poxa, eu deveria ter começado antes. Talvez se eu tivesse tido filho antes, eu não estaria passando por isso agora, né? Então o cis da vida, ele começa a vir à tona e a gente vai se colocando num lugar de cada vez mais culpa, de cada vez mais peso, e o medo vem surgindo e as coisas vêm fluindo, né, na nossa vida, e mesmo que para a sociedade nós superamos, aqui dentro só nós sabemos o que está acontecendo, né? Então, assim, o que que eu posso fazer, né? Eu quero trazer agora as dicas para vocês. O que que eu posso fazer? Primeiro, você precisa elaborar. Se você passou por um processo de perda, então você precisa elaborar esse processo, tá? O que seria elaborar? É justamente, né, com a ajuda de um profissional, você conseguir conduzir aí um pouco mais de trabalho nas suas emoções, né? Saber de fato o que você está sentindo, dar nome, dar voz, falar, né, o que você, o que o que significa para você ter perdido o seu bebê e você conseguir verbalizar tudo isso, né? Eu costumo dizer que o processo ali de atendimento, o processo de psicoterapia, a gente vem com uma caixinha. E essa caixinha, a gente vai tirando tudo de dentro dela, né? Então parece esquisito. A gente olha ali um pente naquela caixinha, a gente olha ali sei lá, uma escova de dente, coisas que não tem muito a ver, a gente vai tirando tudo. E aí depois a gente olha aquela caixinha, né? Daquele tema que você começou a abordar ali, no caso da sua perda, e você começa a organizar essa caixinha. E quando você começa a organizar essa caixinha, você vai vendo que realmente tudo cabe, que não precisa mais forçar para aquela caixinha fechar, né? Que agora já está ali tudo no seu lugar, né? Então eu consigo viver, eu consigo estar aberta, e às vezes essa organização, ela começa a abrir espaço para que eu consiga colocar uma nova perspectiva de vida, né? Então, é muito importante elaborar esse luto antes de tentar uma nova gestação. Também é importante você conhecer, perguntar para o seu obstetra, né? Quais são as possíveis causas que aconteceu, fazer alguns exames para vocês perceberem, né, antes de antemão, né, como que é o seu organismo, se é compatível, se não é compatível com o seu marido, né, quais são os fatores de risco aí. Pode ser que depois de tudo isso não aconteça nada, né, você não descubra nada, e aí você se vê diante da situação, e agora? Tá na minha mão, vou tentar ou não vou tentar? E aí a gente começa a olhar o tamanho desse sonho, né? Será que vale a pena, de fato, não construir esse sonho por conta do medo de perder? O medo a gente vai vivenciar em muitos momentos da nossa vida, mas em nenhum momento ele pode nos parar. Ele pode nos colocar diante do nosso sonho e bloquear o nosso sonho naquele momento, tá? Então, se você passou por um processo de perda, tá? Ou está pensando aí em ter um bebê e tem medo, porque já escutou falar que a primeira gestação é a gestação que mais tem risco, tá? Olhe para o seu medo, né? Veja como fazer, né? E se o medo tiver muito intenso para você, né? Se o medo tiver sufocante para você, use técnicas de respiração, técnicas de relaxamento, né? Um dos pontos que eu gosto muito é escrever um diário pré-gestacional, onde você pode colocar ali toda a sua angústia, toda a expectativa, leia esse diário depois, organize, veja o que faz sentido, se conecte com o seu corpo para receber esse bebê, tá? E você vai vendo que esses medos, eles vão se tornar cada vez menores, né? Cada vez mais normais, esperados. A gente não vai estar diante de picos de medo que nos fazem paralisar. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem já passou por um aborto, o meu abraço, o meu acolhimento, tá? Não tenha medo do novo.
abra a oportunidade para que você seja feliz, e isso é muito importante para você nessa vivência, porque a vida é agora, a vida acontece agora, e se eu não me aventurar nela, eu vou viver uma vida numa zona de conforto enorme sem realização, tá? Então, olhe para você e ressignifique tudo isso que está acontecendo, tá bom? E para você que conhece alguém que perdeu o bebê recentemente, que tem medo, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal também, tá bom? Deixa seus comentários para que a gente responda para você alguma dúvida ou alguma colocação, tá bom? Muito obrigada pela companhia e até a próxima!